Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 2 do Evangelho segundo João. Pudemos compartilhar durante 30 minutos nas pequenas salas o nosso entendimento. E agora, então, nós iremos ouvir e ver uma apresentação que o Mário irá fazer a respeito desse trecho do Evangelho. Mário, por favor, pode compartilhar. Vamos lá. Um minuto. Muito bem. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos falar hoje do capítulo 2 de São João, e com dois grandes temas: as bodas de Caná e depois a subida a Jerusalém, com um gesto profético no templo. Eu fiz um estudo baseado em algumas reflexões dos padres jesuítas lá de Itaici, onde fiz algumas inserções, umas adaptações, e da primeira leitura. E na segunda, é um texto que eu procurei, pesquisei em alguns sites católicos, em especial o Lugar Sagrado, muito interessante, e de lá fiz a minha reflexão. Então, vamos iniciar com a inspiração do Espírito Santo, as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Versículo 10. Bodas de Caná, o abundante e saboroso vinho do rei. A epifania é um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de alguma coisa. Também pode ser um termo usado para a realização de um sonho. A manifestação de Deus em Jesus Cristo nos foi revelada. A festa dos reis magos e do batismo de Jesus formam, com a boda de Caná, a tríade da Epifania. O acontecido em Caná da Galileia é o começo de todos os sinais e que se prolongará ao longo da vida de Jesus. A nova purificação não se fará com água que limpa o exterior, mas com vinho saboroso, que transforma o interior do ser humano. O vinho amor, como dom do Espírito, é o que purifica, o único que pode salvar definitivamente. O relato das bodas de Caná sugere algo mais. A água só pode ser saboreada como vinho quando, seguindo as palavras de Jesus, é tirada de 6 grandes talhas de pedra utilizada pelos judeus para suas purificações. A religião da lei escrita em tábuas de pedra está exausta. Não há água capaz de purificar o ser humano. Essa religião deve ser libertada pelo amor e pela vida que Jesus nos comunica. As talhas estavam ali, colocadas sem mobilidade alguma, o que denota, no relato, um caráter simbólico. 6 é o número de festas dos judeus, que são mencionadas no Evangelho. A 7ª será a Páscoa. As talhas eram de pedra, como as tábuas da lei, e estão significando a antiga aliança. Uma consciência de pecado que era consequência da infinidade de preceitos impossíveis de serem cumpridos. Jesus faz tomar consciência de que devem ser esvaziados, ou seja, que o sistema de purificação era ineficaz. Mergulhando mais a fundo na cena, damos-nos conta de que a água que Jesus transformou em vinho não era água para os usos domésticos, ou mais precisamente, água para a vida, beber, preparar refeições, lavar-se, regar, mas era água para a religião. O Evangelho diz isso expressamente.
abre aspas, estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação dos judeus. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros, isto dito em algumas traduções. Portanto, 600 litros de água, armazenadas em talhas de pedra. Expressa-se assim, ao nosso ver, em linguagem metafórica, a enormidade e o peso da religião judaica. Representa todo o sistema da observância ritual judaica que impedia as pessoas de viverem mais plenamente. Jesus, na primeira oportunidade que teve, né, suprimiu a água da religião e transformou-a em vinho, no generoso vinho da vida, sinal da abundância de vida e do prazer de viver. Definitivamente, o que Jesus quis dizer, mediante o primeiro dos sinais que realizou em sua vida, foi que a velha ordem religiosa havia terminado. A partir de então, Deus manifesta a sua glória de outra maneira. Jesus traça e marca uma nova maneira de viver, uma relação sadia com Deus, que não impõe, não exige rituais religiosos e purificações sagradas. Em vez disso, ele se comunica na vida, no prazer de viver, na alegria de saborear a vida e a festa. Em tudo o que, de maneira espontânea, evoca o melhor vinho que nós, humanos, podemos beber neste mundo. Jesus dessacralizou, entre aspas, dessacralizou o templo, o sábado, o sacerdócio, as instituições religiosas judaicas e sacralizou a festa como tempo e espaço de humanização. A glória de Deus, a partir de Jesus, não se manifesta mais no templo, nos sacrifícios e nas solenidades litúrgicas, mas no prazer da festa e na alegria dos amantes que compartilham o melhor vinho. Isso é muito humano e exatamente por isso é tão divino. Jesus, ao se fazer presente em Caná, deu um novo sabor e impulso vital, esperança, alegria, às bodas da história humana, passando da pura lei, a água de purificação, à vida intensa, ao vinho abundante, bom, saboroso, que ativa a alegria da festa. E tudo isso despertado pela sensibilidade de sua mãe Maria. Ela é sinal da passagem de caminho a ser feito para ir do Antigo ao Novo Testamento. Muitas vezes, manipulamos Jesus para continuar tendo à porta das nossas igrejas as 6 talhas de água das purificações. Proibições, normas, ritualismo, doutrinas. Temos 6 talhas de água parada, água de imposições e medos. Falta-nos o vinho generoso da vida, para todos, para que a alegria se expanda e todo o mundo seja lugar de bodas. Muitos só conhecem uma religião aguada. Não podem saborear algo de alegria festiva que Jesus contagiava e continuarão se afastando das comunidades cristãs. No entanto, Jesus revela uma presença original numa festa e sua mãe nos apresenta para que ele seja a fonte de vinho, ou seja, de bodas para toda a humanidade. Aqui, devemos abrir um parêntese para apresentar Maria Santíssima como nossa intercessora. Essa imagem é da Nossa Senhora do Monte Serrat, do qual sou devoto e representa muito a minha vida. Muito, muito, muito. Essa Nossa Senhora do Monte Serrat, em Santos, ela é realmente um caminho que me abriu os horizontes da minha vida, né? A mãe de Jesus, voltando ao texto, né? A mãe de Jesus estava lá, provavelmente ajudando e servindo, né? A disponibilidade de Maria para com os outros. Importante essa. A mãe, já não há mais vinho.
a atenção, o cuidado de Maria, a ajuda, a presença atenta de Maria às necessidades dos outros. Façam o que ele vos disser. Essa confiança em Deus, demonstrada desde o sim inicial até o acolhimento da vontade do Filho aos pés da cruz, em aceitar ser nossa mãe. Pedimos, Senhor, por intercessão de Maria, a graça de escutar e aderir, sem reserva e com confiança, à vontade de Deus. Esta, me parece, é a mensagem desse evangelho. Um dos textos mais belos da história da humanidade. O pano de fundo de todo o relato é a alegria de um homem e uma mulher que se vinculam ao amor e querem que esse amor se expanda e chegue a todos. Como amor feito vinho de festa e plenitude prazerosa. A vida é, antes de tudo, refeição festiva do amor. Não basta o pão, é preciso o vinho. Uma vida sem amor e sem prazer torna-se estéril, em meio a um círculo de violência, de ódio, de fome e da luta diária nossa, de todos contra todos. É necessário atualizar com fidelidade criativa o sinal que Jesus realizou para introduzir em nossas vidas a alegria do Deus Pai festeiro. Só assim nossa vida se tornará mais ditosa e com mais sentido. Bem, Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Essa é uma frase do Evangelho. Eles não se encontravam ali desde o início, mas chegaram de fora para alterar e dar curso à festa, que estava correndo o risco de se acabar com a falta de vinho. Somente a chegada de Jesus e seus discípulos desvela uma grande carência. Carência. Só quando chega o amor maior, descobre-se a falta de amor. Chega Jesus e vemos que há pouco amor no mundo. E as pessoas vivem a pão e água, na dura batalha pela vida, sem poder saborear o bom vinho da alegria e da festa. Certamente o texto alude a uma falta material de vinho, mas é claro que o relato alude a outra carência mais profunda. Não é que só tenha acabado o pouco de vinho. Não é que seja questão de ter mais ou menos vinho. Acabou o amor, acabou a solidariedade, acabou o vinho porque alguns beberam demais, acumularam e desperdiçaram tudo. Acabou o vinho porque alguns fizeram opção pela morte, pelo ódio, pela destruição e divisão. Dessa forma, o mundo se transformou em um lugar de opção, de mentira, de festas mortíferas. Esta simples expressão de Maria, eles não têm mais vinho, é a crônica de um fracasso. A presença de Jesus e seus discípulos na festa de casamento evoca a chegada de um novo tempo para a nova comunidade e seus seguidores. Jesus, em sintonia com o Pai festeiro, se revela, antes de tudo, como inspiração. Não vem cobrar ou impor, mandar ou proibir. Vem com os seus para oferecer bodas ao mundo. Bodas festivas, carregadas de amor. Jesus e sua nova comunidade são presenças de bodas. Querem que os homens e mulheres possam celebrar suas bodas com bom vinho em todos os tempos. As talhas das purificações não são algo do passado. Elas ainda continuam fazendo parte da nossa vida cristã, marcada pela superficialidade e exterioridade, feita de ritos, moralismos, cansaços, e que não deixam que o bom vinho do reino se expanda e tenha acesso às dimensões mais profundas de nosso ser. Pois bem, segundo o seu evangelho, Jesus nos quer portadores do vinho de festa.
animadores da celebração, prontos para o baile, o encontro, o abraço, a vivência do amor, a comunhão. Esta é a imagem que deveríamos revelar ao mundo hoje. O gesto profético no templo. Vamos agora, então, a essa parte desse evangelho, número 2 de João. O zelo por minha casa me há de devorar. O que é um templo? Qual o verdadeiro templo? Todos somos templos de Deus. O que Jesus encontra dentro de nós? No templo que sou eu, que bancas o Senhor derrubaria? O que em mim ainda há de idolatria, falsos deuses, que me impedem de ser verdadeiramente morada do Pai? Vale uma reflexão. Jesus entrou em ruptura com os hábitos e costumes de seu tempo e que desvirtuavam o sentido profundo do tempo. É a única passagem das Escrituras em que assistimos a uma reação violenta do Mestre. Mas será mesmo violenta? O que está verdadeiramente em questão nesta cena? As coisas vendidas no templo eram muito úteis, sobretudo para os peregrinos, por causa dos sacrifícios. Mas o lugar de vender essas coisas é fora do templo e não dentro de seus atos. Mais ainda, profanar o templo com uma forma de ver a religião somente no ritual e não no coração. Uma religião de coisas, gestos e aparência, perdendo o sentido do sagrado, do místico, ficando na superficialidade. Isso pode acontecer dentro de nós e, aliás, é no coração do homem que tudo isso acontece. Jesus revela zelo por sua casa, vai fazer a limpeza no templo de pedra e também no templo de carne, que é o nosso coração. Toda sujeira, desordem, comércio, fingimento e o que mais significar profanação, ele limpará. E será enérgico, se for necessário. O sinal de sua morte e ressurreição explica tudo. Somos o corpo de Cristo e não há como permanecer no corpo de Cristo com pecado e corrupção. Pois ele já deixou todas essas coisas na sua sepultura e, ressuscitando em sua glória, venceu a morte e o pecado. Da mesma forma, precisamos ser capazes de olhar para a nossa igreja, a qual pertencemos, com amor lúcido, como Cristo fez, refletir e intervir quando for oportuno. Somos também responsáveis pelo crescimento em santidade desse corpo. Devemos ser solidários com a igreja que amamos. Quero agora fazer, para encerrar, uma breve oração. Senhor, hoje te peço perdão pelas muitas vezes em que me escondo numa tolerância amorfa ou num relativismo apático em relação a mim mesmo e aos outros. Pelas vezes em que tenho profanado o teu templo, achando que vale tudo, desonestamente fiado na tua infinita misericórdia. Senhor, às vezes é preciso que nos indignemos, que viremos à mesa, que tomemos uma posição clara. É sinal da nossa confiança na verdade e do nosso profundo interesse e respeito por ti, por nós próprios e pelos outros. Ajuda-me, Senhor, a conhecer os limites, a saber quando e como me devo indignar, sem nunca faltar ao amor. Amém. Para finalizar, pessoal, eu anotei agora há pouco, conversando com a turma na sala, uma frase aqui. A maior nobreza do ser humano é que todos somos morada divina. Porque nosso verdadeiro ser é o que há de Deus em nós. Amém. Amém.
Bom, após esta reflexão, nós novamente iremos para nossas pequenas salas para continuar a nossa análise sobre esse trecho do Evangelho que foi proclamado e agora também pelas explicações que o Mário nos deu. Sempre lembrando que este é o momento de trazer o Evangelho para nossas vidas, de saber o que é que ele te questiona, o que é que ele te propõe, o que que ele ilumina na sua vida e o que que você gostaria de responder ao Senhor a partir, então, desse trecho do Evangelho. Teremos mais 30 minutinhos e, posteriormente, retornaremos à nossa sala principal. Até já, pessoal. Boas